Você já ouviu falar de TDAH? Tem muita coisa rolando, tem gente que acha que é preguiça, é falta de foco, é desorganização, mas assim, gente, o TDAH é um transtorno real de neurodesenvolvimento que está para muito além, enfim, desses rótulos sociais. E hoje eu tô aqui para te explicar direitinho o que é o TDAH, os seus tipos, né, enfim, como se manifesta, os sintomas e como a gente pode ajudar esses sujeitos. O TDAH, então, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, assim como o autismo, assim como dislexia, são todos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Esses que eu citei são alguns, tem outros, né? Mas só para saber que eles são todos localizados no mesmo, né? Na mesma família, digamos assim, né? Que é desenvolvimento cerebral, né? Um desenvolvimento que é um pouco diferente da maioria dos sujeitos. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, ele tem esse nome, mas nem sempre ele vai ter a desatenção e a hiperatividade junto, né? Esse é um nome global, né? Que vai englobar então os subtipos. No geral, o TDAH, enfim, né? Ele ocasiona um funcionamento diferente. Então, caracterizado por desatenção, por agitação motora, né? Por falta de controle, então, nesses movimentos corporais, que seria a hiperatividade, por um déficit no controle dos impulsos, né? Que seria a impulsividade. Nem sempre o sujeito com TDAH vai ter todo esse pacote, né? Às vezes vai ser só o subtipo desatento, vai ser uma criança calma, tranquila, que ninguém vê que ela tá ali, mas que não consegue terminar o que começa, que não consegue fazer foco, que esquece o que tá fazendo, que a gente diz assim, fulaninho, varre aqui a cozinha e junta com a pazinha o lixo, né, e põe no lixo, né, junta a sujeira na pazinha e põe no lixo. E esse sujeito daqui a pouco vai pegar a vassoura ou vai só pegar a pazinha e vai trazer pra mãe, né, tipo assim, ele não conseguiu seguir essa sequência porque ele perde o foco, né? Então, a gente pode ter esse tipo aí, esse subtipo. A gente também pode ter o subtipo que é só hiperativo, vai ser aquela criança que vai estar o tempo todo se movimentando, né? Que quando a gente vê, ela tá virada de cabeça para baixo, ela derrubou o sanduíche no chão, ela tem farelo pela casa toda, mas ela tava comendo na sala, ninguém sabe como os farelos chegaram, né? No resto da casa, né? É uma criança que tá o tempo todo, né? Ela se bate nas coisas porque ela não controla esses movimentos, ela tá sempre toda roxa, né? Então, é uma criança que sobe, que cai, só que ela consegue focar, né? Quando ela não tá nesse movimento todo, ela aprende, ela vai. Então, nesse caso, seria um subtipo mais hiperativo, né? Mais a questão corporal. E a impulsividade, normalmente o subtipo hiperativo, o subtipo que não consegue fazer esse controle bom dos impulsos está ligado com a hiperatividade. Então a gente vai ter uma criança que fala sem pensar, que responde sem ouvir a pergunta inteira, que se mete no assunto dos adultos, que às vezes está envolvida em confusõezinhas, né? Mas porque ela foi impulsiva, não porque ela estava na confusão, né? A confusão tá ali, quando vê ela tá metida no meio, ela nem sabe o que está acontecendo. Então essa seria mais puxada então para a impulsividade. Tem casos, né, em que a gente vai ter esse combo, a gente vai ter a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, todas unidas. Porque todas essas questões, né, gente, esses controles de impulso, controle do movimento corporal, né, da gente conseguir parar o nosso próprio corpo para fazer uma atividade, a gente conseguir fazer foco, né, entender então as etapas, uma sequência, agora eu tenho que fazer isso, depois eu faço aquilo, que é muito comum na vida real, né, no dia a dia, e também, né, nos conteúdos escolares, como matemática, né, que tem que seguir etapas. Essa falta, então, de atenção, no caso, né, ela vai prejudicando tudo isso. E tem sujeitos, então, que vão ter os três subtipos, né, enfim, vão ter esse quadro completo de desatenção, hiperatividade e impulsividade, porque tudo isso é formação neurológica, né? Tudo isso é cérebro. Né, nessa região frontal aqui, que é o lobo frontal e o pré-frontal, a gente vai ter o desenvolvimento dessas funções, que são funções executivas, são funções estritamente humanas, né, que nos fazem conseguir, então, entender o ambiente, compreender as instruções, seguir, né, enfim, modelos que são essenciais para a nossa vida em sociedade, né, a gente não vive isolado, então a gente tem um regramento, né, e tudo isso, então, se desenvolve nesse lobo pré-frontal, que é bem aqui assim atrás da testa, né? E que nesses sujeitos,
esse desenvolvimento ele é um pouco diferente, ele é diferenciado, né? Então, por isso um transtorno de neurodesenvolvimento, e que vai acarretar, então, todas essas dificuldades, porque esse perfil, ele acaba dificultando, né? É uma criança que às vezes não aprende na escola, é uma criança que muitas vezes é rotulada de mal educada, especialmente quando tem a hiperatividade e a impulsividade junto, né? É uma criança que é chamada às vezes de preguiçosa, não aprende porque não quer, porque tal coisa que é do interesse dela, ela sabe. Sim, o que é do interesse é muito mais fácil para o cérebro focar, né? Ou então, outra coisa que se ouve muito assim, mas no celular sabe tudo, né? Tá sempre focado no vídeo. Sim, gente, vai estar focado no vídeo, porque ele não é ele que está fazendo foco, né? É o vídeo que está fazendo o foco nele. É uma atenção totalmente passiva. Então, acaba que esse sujeito com TDAH, né, independente de ser o subtipo desatento, hiperativo, impulsivo ou tudo junto, né, é um sujeito que acaba tendo muitos rótulos, né? É o preguiçoso, não presta atenção, só faz o que quer. Tem assim um catatal, enfim, de rótulos sociais, quando muitas vezes o que a gente vai ter, na verdade, é um sujeito com um transtorno de neurodesenvolvimento, que é o TDAH. E sobre as causas então, tá, gente? As causas do TDAH, né? Como eu já falei, é um transtorno de neurodesenvolvimento. E o que a gente tem de base científica, então, acerca do TDAH? Já se sabe que 70 a 80% dos casos, eles são de origem genética, tá? Então, alguém teve na família. Às vezes é um avô, é um tio-avô, é um tio. Isso vem nos genes, né? Então, quando é uma questão genética hereditária, a gente tem assim, ó, um gene que pode ter vindo lá de um avô que nem sabia o que tinha, né? De um tio, né? Aquela pessoa, às vezes, na família, o fulaninho, né? Antigamente, que as pessoas rodavam na escola e saíam da escola, né? Em outro período. O que acontecia? Ele fez 3 vezes a primeira série, ele fez 4 vezes a segunda série, ele não aprendeu e daí saiu da escola. Ele só queria correr, ele só queria, sei lá, correr no morro, ele só queria brincar. Então, quando se ouve isso numa família, possivelmente, claro, a gente não tem como ter certeza, né? Essa pessoa talvez tivesse um TDAH que não foi diagnosticado, não foi tratado, e também temos que pensar nisso, né? A gente era uma outra época, né? A gente não tinha tanto recurso, a gente não tinha a neurociência tão avançada, né? Enfim, mas via de regra, tá? O TDAH então é genético e é um transtorno do neurodesenvolvimento, é biológico, e a gente tem que identificar para poder, então, auxiliar essas pessoas no seu dia a dia, né? A se entender também por que fazem determinadas coisas, e assim conseguir, então, que ela consiga, né, aprender melhor, faça esse controle de movimentos, né, gente, de impulsividade, e aí a gente vai ter, assim, uma gama de profissionais que podem ajudar, né, a escola, a família, um médico, neurologista, né, enfim, né, e outros profissionais terapêuticos também, né, todos envolvidos, então, em auxiliar esse sujeito a melhorar esse desenvolvimento desse lobo frontal, né, e pré-frontal, aonde estão essas funções executivas de atenção, controle inibitório, né, que ajuda no controle dos impulsos, ajuda no controle corporal do movimento. Então, a gente vai ter toda uma gama aí, né, de profissionais que vão poder ajudar esse sujeito, mas para isso a gente tem que saber, né? Tem que saber, tem que identificar. O TDAH, ele é amplamente mapeado, então, na literatura científica, né? Ele tem toda ali essas características que eu falei, elas estão todas organizadas no DSM-5 de 2013, né? Que é o Manual Estatístico, né, e Diagnóstico de Transtornos Mentais, enfim, né? É da americana, é da Associação Americana de Psiquiatria. E a gente, então, tem lá tudo isso que eu falei, né, tá lá de uma forma bem didática, para que esses sujeitos, então, tenham os sintomas identificados e possam ser, então, auxiliados e se auto-auxiliar também, né, porque como são sujeitos que têm a inteligência, né, não tem nenhum déficit na inteligência, também se consegue que eles auxiliem no próprio processo, então, terapêutico, educacional, para que a vida deles flua de uma forma melhor, de uma forma mais prazerosa e com menos essas intercorrências, né,
Que nem eu estava comentando antes desses rótulos, mas ele não para nunca, não tem limite, ele é um preguiçoso, ele não faz as coisas na escola, ele não sei o quê, a mãe manda fazer tal coisa, ele faz outra, ele esquece, né? Então, identificando, a gente consegue ajudar esse sujeito e ajudar ele a se ajudar também. O TDAH é uma condição muito ampla, tá? Os sintomas, eles variam muito, inclusive em relação a gênero, tá? No geral, meninas se manifestam predominantemente de uma forma, meninos de outra. Na adolescência, esses sintomas muitas vezes mudam, tá? Então, na vida adulta, eles são diferentes. E assim, né, a gente vai continuar então nessa temática, essa temática é muito ampla, é muito importante, gente. A gente tem estatísticas que falam que de 5 a 7% da população escolar, tá, das crianças de escola, elas estão dentro desse espectro do déficit de atenção ou hiperatividade, né, dentro do TDAH, né, desse pacote que é o TDAH. Então, se você tem alguma dúvida, se tem alguma questão dentro do TDAH que te importe mais, né, do que outras, que tu queira saber, coloca nos comentários, porque agora a gente vai então seguir numa sequência para conseguir explorar mais esse assunto e trazer informação de qualidade, embasada na ciência, mas com muito afeto. Até o próximo vídeo.